investidores, muito bem-vindo ao Visão de Mercado, o seu resumo semanal das principais notícias que agitaram aí o mercado ao longo da semana. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Como vocês podem ver, o mercado está aberto ainda. A gente teve uma semana com uma agenda super cheia. E hoje aqui comigo está o Pedro Gaudi. Pedro Gaudi trouxe as notícias aí pra gente, né? Uma agenda super cheia. A gente teve resultado do Copom essa semana, a gente teve Fed. O que você traz de novidades pra gente, Pedro? Vamos lá, pessoal, tudo bem? A semana foi bem agitada. Aliás, as últimas semanas, para quem acompanha o nosso programa, acompanhou aí que realmente foi bem agitado. A gente teve várias semanas com as bolsas de valores bem estressadas, com os indicadores econômicos relacionados à decisão do Banco Central dos Estados Unidos, seja a inflação consumidor, o CPI lá que veio alta, o PIB do primeiro trimestre que veio forte, os dados de emprego dos Estados Unidos que vieram fracos. Isso aí gerou muito estresse e preocupação sobre o que o Jerome Powell, o presidente do Fed, tinha mantido, né? Manteve ao longo dos últimos meses, de manter inalterada a política monetária, ou seja, carregar juros baixos entre 0 e 0,25 até o final de 2024, continuar a recompra de títulos. Então a reunião foi na quarta-feira, então segunda, terça, as bolsas ficaram sem rumo, totalmente fracas, né? Negativas, por sinal. Na quarta-feira as bolsas abriram sem força também, na cautela. A decisão foi anunciada às 15h30 da tarde. Não houve mudança, né? Foi mantida a taxa de juros. Não houve mudança na recompra de títulos do QE, né? Dentro do esperado. E depois, 15h30, teve o discurso do presidente, como sempre acontece nessas reuniões, sempre vem a fala do presidente do Fed. E foi aí que o bicho pegou. Pegou pelo seguinte, porque ele sinalizou que vai aumentar os juros antes de 2024. Ele fala em 2023, mas dependendo do cenário, ele pode até antecipar isso. Então, o mercado já começa a olhar 2022. E da mesma forma a recompra de títulos, né? Que ele pode começar a reduzir essas recompras conforme o andar da carruagem. E o andar da carruagem é um emprego que ainda está fragilizado nos Estados Unidos, mas você tem um fator muito importante acontecendo lá. A aceleração da vacina está muito forte nos Estados Unidos e o programa aquele programa de investimento em infraestrutura, ele está muito próximo. Os republicanos e os democratas estão se entendendo. É uma questão de valor, né? Eu quero menos, eu quero mais, eu quero menos, eu quero mais, sabe? Mas eles estão se aproximando. E quando sair esse valor, como o pessoal vacinado, como é infraestrutura, você vai gerar obras. Gerando obras, você cria empregos, né? Então, segundo semestre, você pode ter a economia dos Estados Unidos acelerando, o que pode confirmar essa visão aí do que o Jerome Powell falou de antecipar. Os mercados desabaram na quarta-feira, na quinta-feira, e hoje abriu fraco também, não está muito diferente. Então, o grande evento foi a reunião do Fed da semana, e que realmente estragou o bom humor das bolsas de valores. Inclusive, Pedro, a gente teve o terceiro maior giro diário da história do Ibovespa essa semana, né? Foi. Foi na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta ou na É, quinta, se eu não me engano, a gente teve 91 bilhões que foi no dia. exatamente. O giro diário, assim, o terceiro maior da história. Aí você vê que, Ponto muito importante é, para nossa bolsa, né? você vê que uma decisão como essa, ela não mexe só com bolsa de valores, sabe? Ela mexe com toda, mexe com câmbio, mexe com renda fixa, porque se você começa a ter aumento de juros lá, você vai aumentar a Treasury, o investidor, ele vai buscar o Porto Seguro, não é o Porto Seguro na Bahia, ele vai buscar a renda fixa lá nos Estados Unidos, vai buscar a Treasury. Então, assim, ele sai dos emergências. Aí você tem fluxo contrário, né? Porque aí acaba mexendo no câmbio, porque ele sai vendendo dólar aqui, né? Ele sai vendendo real aqui para Uhum. comprar câmbio. Então, assim, mexe com tudo. É lógico, isso não vai acontecer de uma vez, de uma hora para outra, assim, mas é uma sinalização. O Jerônimo falou que ele vai manter o mercado sempre bem informado
para não gerar pânico que as medidas que vão sendo tomadas. Foi o grande evento da semana e é o que vai pautar, né, a- as próximas reuniões. A próxima é em agosto, tá? Saiu lá a construção de novas moradias nos Estados Unidos, teve um aumento de 3,6% em maio, né, contra o mês anterior. O estado veio mais fraco também, o mercado esperava uma alta de 3,9%, né, mas o indicador, se você tem desemprego alto, a construção de moradia acaba sendo, alguns indicadores acabam sendo é, influenciados negativamente por essa condição. Por exemplo, pedidos de auxílio-desemprego semanal, 412 mil foram os dados, né? Contra 300, em 12 de junho, né? Até 12 de junho, contra 375 mil na semana anterior. É, ainda são dados preocupantes para eles, né? Estão diminuindo, mas isso está longe, né? Muito longe do que eles esperam para atingir a meta deles, né? Lembrando que a taxa de desemprego anualizada lá ainda é alta, né? E a inflação consumidor anualizada está em 5%, né? A meta deles é 2%, então ainda está meio fora. Lá fora o grande evento foi o Fed, com certeza. Você teve outros eventos, mas assim, o que chamou a atenção foi o Fed, para a gente não se estender. E para nós o grande evento aqui no mercado interno foi a reunião do Copom, né? Foi a decisão do nosso Banco Central sobre juros, né? O Roberto Campos, o presidente do Banco Central, já havia sinalizado que ele ia aumentar a Selic em mais 0,75% e se confirmou. Ele aumentou realmente a taxa em 0,75%, então a Selic pulou para 4,25%. Ele retirou aquela condição de ajuste parcial, né? Porque a inflação está subindo muito forte, né? Seja o IPCA, seja os IGPs, tudo tem relação com commodities, com aumento de frete, aumento de material de construção, aumento de insumos de forma geral. E agora você começa a ver o aumento de serviços também, né? Então, assim, é uma inflação que todo mundo imagina assim, ó, ela vai arrefecer. Ela vai arrefecer, não tem nem dúvida que vai arrefecer. Mas ela pode persistir por um tempo. Já se fala em IPCA de entre 6% e 7% para final do ano, e uma Selic também nessa faixa, Nessa né? faixa. Já começou a aumentar, né? As expectativas Já começou a agora. Já se aumentar. ouve 7%, 7,5%. Está falando hoje, inclusive, sobre isso. Exatamente. Então, o que o Banco Central sinalizou que na próxima reunião de agosto, ele pode vir alguma coisa entre 0,75% e 1% de aumento, e aí acompanhar realmente se essa inflação vai arrefecer ou não, né? Além de você ter uma inflação preocupante, você tem a questão do risco hídrico, que parece que caiu outra bomba aqui, né, para nós. É sempre assim, né? Você acha que vai acalmar, pronto, acontece alguma coisa nova. Comemora de um lado, e aí vacinação hoje foi a notícia do dia, vacinando 2 Vacinação milhões de pessoas, é incrível, né? crise hídrica já chegando. Essa semana está chegando vacina de tudo quanto é lado, assim, está aumentando substancialmente. Aqui parece que é 23% ou 24% Sim, já estão da primeira vacinados. dose, já, né? Da Já primeira mais de dose, 25%, é 12% muito com a alto. segunda, o quarto país do mundo aí, subindo. Ontem, 2 milhões de pessoas se vacinaram, é muito Assim, positivo isso. muito positivo. Mas só que o risco hídrico, né? É a pior seca em mais de 90 anos. Já estão ligando todas as termoelétricas. Vai ser um desafio, porque, logicamente, para o governo, o ano que vem a eleição, não vai querer apagão, né? Não vai querer nada disso. As contas de luz, elas vão ficar 20% mais caras, com certeza, porque eles vão mexer já estão mexendo na bandeira, né? A bandeira vermelha vai mudar de fase, né? Algumas empresas já estão se propondo a ajudar, mudar o horário, né, de expediente, tipo, para sair do horário de pico, para não sobrecarregar o sistema e dar apagão, para você pega o turno da tarde, joga esse turno para madrugada, ou coisas do gênero, para você não sobrecarregar o sistema. Então o pessoal já está se conversando para tentar evitar isso. Para você ter uma ideia, o sistema hídrico do Sudeste,
ele é o principal sistema que fornece energia. Ele está a 30% da vazão, né? Isso é muito pouco, gente. É muito pouco. A 10% trava as usinas, né? Então, para manter isso aí, até a navegação do Rio Paraná já começa a ficar comprometida, né? Aquelas barcaças que carregam soja, milho, isso aí, eles vão ter que correr para caminhão e transporte ferroviário, né? A Rumo vai se dar bem nessa daí. Sim, influencia os custos também e depois É, reflete na inflação também de qualquer reflete na forma, né? inflação com certeza. Retroalimentando o sistema. Porque queira ou não queira, a conta de luz entra na inflação, né? Então a gente tem esse agravante aí na inflação, por isso que o Banco Central ele vai ter que ser muito competente, né, em lidar com isso, porque a gente já falou isso aqui uma vez, o Banco Central não pode chegar a ficar batendo sobe, desce, sobe, desce, sobe, Sim, desce, ser tira. consistente, né? Para Tem dar que ser credibilidade. consistente, perde credibilidade, então eles vão ter que acompanhar muito de perto isso, virar mais ou menos com certeza. E aí o investidor de renda fixa vai ter que fazer bem conta, né? Sim. Porque os dois vão subir. O que é juro real, né? Então vai ter que acompanhar bem isso aí, porque senão não vai ganhar dinheiro, né? Outra coisa que desgastou muito na semana e gerou muita volatilidade para as ações da Eletrobras, né? Essa questão do setor elétrico, ele gerou também muito estresse. Vou voltar um pouquinho, né? Porque, assim, você tem o setor elétrico, você tem a geração, a transmissão e a distribuição. Então, o que acontece aqui? A geração é onde você tem as empresas que têm os reservatórios e elas contratam a energia para as distribuidoras. Então, às vezes, eu vou querer tanto da sua energia, então ela contrata essa energia. Se a geradora não tem como produzir energia porque a água secou, ela contratou a energia para a distribuidora, ela vai ter que comprar, ela não vai conseguir produzir, ela vai ter que comprar essa energia no mercado spot, que é outro preço, um preço muito maior do que ela vendeu para a distribuidora. Então ela vai ter prejuízo, ou um custo muito maior, né? A transmissora, teoricamente, o papel dela é só transmitir. Então ela não tem ônus nenhum. Como isso é um contrato, se ela transmitir a energia, ela vai receber. Se não vier energia, ela não transmitir, ela vai receber do mesmo jeito. E para a distribuidora, é, vai encarecer o custo dela, né? Porque ela vai receber uma energia teoricamente mais cara, né, apesar de ela estar contratada, ela vai, se ficar mais cara, ela vai repassar para a conta, né? Ela já ir com atraso porque vai ter o reajuste anual, tarifário e tudo mais. Ela também se penaliza no primeiro momento. Então, o setor elétrico como um todo sofre, né? Com menor intensidade as transmissoras, né? Agora, o papel que sofreu muita volatilidade na semana foi a Eletrobras, né? Por conta aí da discussão no Congresso sobre a MP da capitalização e da privatização. Pois muito bem, ontem o Senado aprovou a MP, entrou um monte de coisas novas lá no meio, né? O pessoal chama de jabuti, né? Que a Câmara não tinha incluído, entrou lá no Senado. É uma discussão danada, o pessoal entra a noite adentro, discute, inclui, tira, né? O Senado aprovou ontem à noite a capitalização que abre espaço para a privatização. O que acontece? Dia 22 é o dia que caduca isso aí. Se não for aprovado até segunda-feira, caduca e perde validade, acabou. A Petrobras fica do jeito que está e vai ser um inferno, porque isso aí, essa empresa do jeito que está não é cabide de emprego, né? Não gera resultado. Como foi aprovado no Senado, ela tem que voltar para a Câmara, porque os deputados vão ter que avaliar, porque eles mandaram um modelo e vai votar outro. Eles querem examinar o que foi mudado dentro do documento. E vai ser, lógico, vai ser aprovado, né? Ninguém espera que isso não seja, né? Vai haver uma discussão, tá, não sei o que lá, e deve ser aprovado na segunda-feira. Então os papéis da Eletrobras afundaram na quinta-feira, porque não tinha sido aprovado ainda a MP, e hoje subiram absurdamente, porque foi aprovado. Tem aquele famoso, a Eletrobras passa de valsa, né? Dois para lá, dois para cá e não sai do lugar, né? Então é mais ou menos isso, né? Cai 8, sobe 8. Então isso foi um evento importante para o setor elétrico, ele acaba influenciando os outros papéis.
Bom, a semana foi muito estressante para o mercado acionário, para você ter uma ideia. O Ibovespa hoje, como o Cleiton falou, não fechou, pode mudar, mas até agora há pouco o Ibovespa estava negativo 0,24% no pregão de hoje. Na semana, o Ibovespa está perdendo alguma coisa na faixa de 1,3%. Aí você fala, pô, Ibovespa, né? Mas olhando lá fora, o Dow Jones está caindo na semana 3,2%, o S&P caindo 1,5%, o Nasdaq está se segurando no 0 a 0. No mês, o Ibovespa sobe 1,2% e no ano subindo 7%. Não é ruim, né? Porque a gente quase, boa parte do ano ficou no vermelho, né? No negativo. Então a gente recuperou bem. E quem está descendo bastante é o dólar, que chegou a bater 5,60 esse ano e está caindo 1% na semana a 5,07. Deve continuar caindo um pouco aí, mas cuidado, hein? Porque o dólar ele pode voltar a subir um pouco mais à frente, tá? Vamos falar da semana que vem? Semana que vem, vamos? A Como tá a semana que agenda? vem é interessante, semana que vem também é meio fraca, viu? Não tem muita. Segunda-feira, você vê, segunda-feira o que você tem de importante? Boletim Focus. Toda semana sai isso, né? Toda segunda-feira. O que está acontecendo aqui é que o Expectativas. pessoal tem aumentado o PIB, a expectativa do PIB, mas tem aumentado a expectativa de inflação, do IPCA, do GPM, e não deve ser diferente dessa vez. Sai a balança comercial mais semanal aqui do Brasil. Terça-feira, importante, sai a ata do Copom aqui, né? O pessoal vai querer interpretar as entrelinhas, né, do documento, mas acho que o Roberto Campos, o pessoal já falou, acho que já deixou claro, né? Que foi o que a gente falou aqui, né? Zona do euro sai índice de confiança do consumidor, Estados Unidos sai vendas de moradia usadas. Na quarta-feira sai PMI de junho na zona nos Estados Unidos. Na quinta-feira tem decisão de juros do Banco Central da Inglaterra. PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, revisão, tá? Não é, já foi anunciado, mas é revisão. E sai auxílio-desemprego semanal. Nos Estados Unidos, isso é semanal, né? Sexta-feira, nada importante, confiança do consumidor na Alemanha. E aqui o Índice Nacional de Construção Civil que não para de subir, Parece. não para de subir. Refletindo Então, os preços dos insumos como um todo, né? exatamente. Então, assim, isso aí, inclusive esse NCC, o balizador é para construção. Hum, É, a gente vê uma pedra no sapato muito grande para pequenas incorporadoras, principalmente Minha Casa Minha Vida, né, que vendeu muito imóvel na planta, condicionado a um preço, só que ele tem que construir com um custo de material de construção agora muito maior, né? Isso pode gerar aí um problema de margens aí muito perigosas para as construtoras, né? Para os compradores, o mais que pode acontecer é não existir, né, uma devolução. A gente tem feito aqui a cada programa uma discussão sobre setores e atualizações pontuais aí sobre vacinação da Covid, como é que está a situação. Como a gente falou, a gente não é médico, né? Mas exato. a Covid, a pandemia, ela mexe muito com o mercado, né? Então, como a gente está no mercado financeiro, a gente sempre tem que trazer essas atualizações, como a gente fez aí há pouco tempo atrás. Hoje a gente vai falar da Ambev, né? Então, assim, não tenho como fazer comparações no mercado interno, né? Você tem só empresas lá fora, mas de qualquer forma, vamos falar da Ambev. Vocês estão vendo um quadro aí onde eu vou falar um pouco dos números, né? Mas só para entender um pouco, a Ambev ela passou a ser, ela tem uma competição muito grande, né? Com outras marcas. A Ambev ela não está só no Brasil, ela está em vários outros países. É uma marca global, é uma empresa muito grande. Ela tem um ambiente de competição com grandes marcas lá fora. Aqui no Brasil surgiu uma onda de cerveja artesanal, né? Isso tomou muitas prateleiras aí dos supermercados, virou meio que uma moda isso aí, né? Tomar essas cervejas com sabores exóticos e tudo mais. Isso tomou um bom espaço aí na parte de cerveja, na parte de refrigerante ela é muito forte, continua muito forte, mas
a pandemia trouxe um impacto muito grande, porque uma boa parte das vendas de bebidas, como cervejas, né, acontece justamente nos bares, nos restaurantes, na noite, né, Em períodos festivos em também, ali, períodos festivos, final do ano, carnaval, carnaval. final de ano, festas juninas e tudo mais. E isso tudo foi embora aí com a pandemia, sumiu tudo. Isso aí foi um agravante muito forte aí para a Ambev, para o setor como um todo, né? Mas no caso a Ambev, que é a empresa de capital aberto. Olhando os números dela, por exemplo, em volumes vendidos. E aqui o parâmetro para a gente falar da Ambev é volume em milhões de hectolitros, tá? No primeiro trimestre de 2020, você teve janeiro, fevereiro, então você teve o carnaval, né? Sim, realmente. E você teve março que começou a pandemia, não totalmente isolamento, mas começou a pandemia. Ela teve um volume de vendas de 39 milhões de hectolitros. Foi um volume bom. E aí quando você pega o primeiro trimestre 21, desculpa, primeiro trimestre 20, exatamente, você teve o começo da pandemia. Primeiro trimestre 21, por incrível que pareça, foi 43,5 milhões de hectolitros. Ela vendeu mais, mesmo não tendo carnaval, ela vendeu mais porque o home office, a pessoa passou a consumir, Consome em casa, mudou um pouquinho os hábitos de mudou os consumo hábitos, também. E ela mudou. começou a comprar também outras cervejarias pequenas, artesanais. Eu lembro É, que ao longo do é, ano ela foi tentando investir também, né? Isso foi uma surpresa muito grande. Aí quando você olha, por exemplo, a receita líquida dela do primeiro trimestre 20 foi 12,6 bi de reais. E ela registrou no primeiro trimestre 21 16,6 bilhões de reais. Foi um crescimento de 32%. Surpreendente, né? Considerando o que é um setor que teoricamente deveria ser afetado, né, fortemente afetado, ela conseguiu ter um desempenho muito importante. Quando a gente olha o EBITDA, né, que é a geração operacional de caixa, ela pulou de 4 bilhões para 5 bilhões, crescimento de 26%. E o lucro líquido pulou de 1,2 bi para 2,8 bi de reais, 125% no resultado final. Foi um resultado forte, até pela condição, né? Surpreendeu, né? Veio melhor que muita casa esperava, muitas projeções. É um ambiente desafiador, na minha concepção. O papel ele sofre justamente por causa dessa situação. Com a vacinação acontecendo, eu acho que esse ano continua, até a vacina voltar. Agora a gente começa a ver, por exemplo, no nosso dia a dia, com a abertura da economia, você já começa a ver barzinhos funcionando até 10 horas da noite, as pessoas, né, gente já tocando, mesinhas lotadas. Então as coisas começam a voltar ao normal para ela, mas realmente para valer é 2022, né, que é, volta a ter os eventos, né, os grandes festivais, os grandes aí sim melhora bastante, mas no primeiro trimestre realmente ela surpreendeu. O papel da Ambev é negociado hoje a um índice PL de 25,4 vezes, né? Um múltiplo EV/EBITDA de 11,3 vezes e uma cotação VPA de 3,2 vezes, né? O dividend yield dela é de 3%, não é a grande pagadora de dividendo, mas 3% hoje, considerando a nova Selic, não é o papel para dividendo. Mas assim, realmente surpreendeu os números da Ambev. Com a abertura da economia, os números tendem a melhorar. Lembrando que boa parte dessa receita líquida ela teve lá fora, tá? Em países que tiveram uma abertura mais forte do que do Brasil. Exatamente. No Brasil ainda foi um pouco mais aquém, né? Ela teve maior sucesso em outros países. Mas agora, com o Brasil abrindo, a tendência é melhorar um pouco mais aí. Os números, né, de EBITDA e lucro líquido. E além disso, a gestão da empresa também, né? Sim, A gestão de custos deles são uma das melhores do sim, mercado. eles são muito eficientes, muito eficientes. Exatamente. Bom, é isso, Pedro. É isso por hoje. Essas foram as notícias da semana. Semana que vem a gente volta na próxima sexta-feira.
e ótimos negócios. Até logo! Um grande abraço. Você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!